O ex-deputado Eduardo Bolsonaro pode ficar inelegível por 12 anos. A decisão é do Supremo Tribunal Federal, que condenou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por coação no curso do processo durante as investigações sobre tentativa de golpe de Estado. Pedro Moreira está lá em Brasília, vai trazer então mais informações para a gente sobre como foi esse julgamento, reações que já temos aí na capital federal, Pedro, e também a questão da inelegibilidade e até mesmo o cumprimento da pena. A gente lembra, Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos. Bom dia mais uma vez, Pedro. Olá, Carol. Ótimo dia para você também. Ótimo começo de quarta para quem está com a gente. Esse julgamento, então, aconteceu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e teve como relator o ministro Alexandre de Moraes. O julgamento começou com a leitura, do resumo do caso e depois falou a acusação, no caso, a Procuradoria-Geral da República. Quem representou a PGR foi o subprocurador-geral da República, Antônio Edílio, que reforçou que o conjunto de provas demonstrava que Eduardo Bolsonaro atuou para ameaçar integrantes do Supremo Tribunal Federal com um objetivo claro de interferir no julgamento que acontecia naquele momento, que envolvia Jair Bolsonaro como réu. Inclusive, o subprocurador citou no julgamento não só postagens e declarações públicas de Eduardo Bolsonaro fazendo relação entre a atuação dele nos Estados Unidos e o julgamento contra o pai, mas também uma conversa extraída do celular de Jair Bolsonaro, em que Eduardo aconselha o pai a evitar declarações que pudessem comprometer as articulações nos Estados Unidos. A gente lembra que Eduardo Bolsonaro não tomou ciência em nenhum momento do processo, não indicou advogado de defesa, não participou da coleta de depoimentos que poderia ter sido feita por videoconferência, e a defesa dele, então, por determinação do ministro Moraes, estava sendo feita pela Defensoria Pública da União. Quem representou, então, Eduardo Bolsonaro no julgamento foi o defensor público federal Esdras dos Santos Carvalho, e ele, Carol, tentou apelar para uma suposta ilegalidade do processo, disse que Eduardo Bolsonaro não tinha sido notificado como deveria, que haveria um mecanismo para notificação internacional de pessoas que vivem fora do Brasil, e disse também que a atuação dele estava dentro das prerrogativas de parlamentar, que ele apenas trazia a público discussões críticas a integrantes do Supremo Tribunal Federal, mas não foi assim que entenderam, os ministros da primeira turma. O primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes, que também afastou essas ilegalidades, disse que o endereço oficial de Eduardo Bolsonaro constava no Brasil, onde a justiça tentou notificá-lo e, por isso, quando não conseguiu, fez essa notificação por meio de publicação de edital. Ele foi seguido, o ministro Moraes foi seguido pelos outros 3 integrantes da primeira turma, então nós tivemos unanimidade nesse julgamento, e na mesma sessão os ministros definiram a pena. Condenaram Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses, inicialmente em regime semiaberto, e também determinaram que ele fique inelegível por um período de 8 anos, conforme previa a lei da ficha limpa, e um período que começa a contar só após o cumprimento da pena. Então, a inegibilidade poderia passar de 12 anos. Ainda cabe recurso, Carol, no caso do Supremo, são os chamados embargos, que geralmente não têm o poder de alterar o resultado do julgamento, tem o poder apenas de afastar obscuridades, pontos que não tenham ficado claros. Sobre o resultado do julgamento, Eduardo Bolsonaro se manifestou por meio das redes sociais. Carol, disse mais uma vez que não foi notificado do processo e que, por isso, o processo seria nulo. Ele disse que todos sabem o endereço que ele possui lá nos Estados Unidos e que não recebeu notificação e que acompanhou o julgamento por meio da imprensa. Nessa nota, Carol, Eduardo Bolsonaro fala, a gente destacou um trecho dela aí, que o objetivo desse julgamento, que ele chama de sem pé nem cabeça, é apenas tirar meu nome das eleições. Carol. Obrigada, Pedro. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, afinal é dia só começando, aliás, belíssimo dia lá em Brasília. E é claro que o Pedro vai estar de olho nas repercussões por lá. Daqui a pouquinho a gente conversa mais então, Pedro.